Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Flávio César, eu sou psicoterapeuta, especialista em transtornos alimentares. E tem muita gente que precisa de ajuda e informação sobre esse assunto. E eu estou aqui para isso. Como eu sou especialista, eu ajudo essas pessoas, eu trato essas pessoas. E eu gostaria de dar uma explicação para vocês sobre o que é, e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto agora, tá? Bom, primeiramente, gostaria de começar falando sobre compulsão alimentar, que é conhecido como transtorno de compulsão alimentar periódica. É muito conhecido pelos médicos, pelos psiquiatras, pelos endocrinologistas e também está no DSM-5, esse transtorno alimentar, está bem especificado lá. E o que acontece com o transtorno alimentar, né? Como que ele funciona? É assim, a pessoa ela tem uma hiperfagia. Primeiro ela começa comendo uma coisa gostosa, assim, um doce, um carboidrato, um bolo, e depois ela vai passando para um refrigerante, depois ela vai passando para alguma outra comida assim mais interessante, e daqui a pouco ela está comendo arroz, feijão, macarrão. Ela vai na geladeira, ela começa a comer feijão gelado, ela começa a comer comida crua, tudo que tiver na frente dela ela vai comendo. Tem casos que às vezes ela chega até a comer comida do lixo, para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. E assim, a pessoa ela sente uma falta de controle muito grande. Essa compulsão alimentar, essa hiperfagia, ela vem seguida de uma falta de controle, tá? E a pessoa ela sente depois uma angústia muito grande, porque ela tem uma preocupação muito grande em engordar, porque ela tem uma preocupação com aquela comida que ela está introjetando para dentro. Aí o que acontece? Aí vem a ansiedade. Ela tem uma ansiedade porque ela tem essa vontade de comer, e ela tem uma ansiedade porque ela tem uma preocupação muito grande em engordar, porque ela colocou colocou muita comida para dentro do estômago. E depois ela tem uma ansiedade porque ela fica procurando várias formas de mudar esse comportamento. Então ela tem aquela angústia, aquela depressão, sabe? Então ela fica ansiosa porque ela não sabe mais o que fazer. Então é nesse ponto que a ansiedade ela aparece quando a pessoa tem transtornos alimentares. Eu estou falando isso, gente, porque assim, tem muitas pessoas que comentam comigo, né? Nossa, eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão alimentar porque eu tenho ansiedade. Mas será mesmo que essa compulsão alimentar ela é causada por causa da ansiedade? Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês. A ansiedade, na verdade, a compulsão alimentar, ela sempre vem seguida de ansiedade. Mas não é a ansiedade que causa a compulsão alimentar. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem prático. Vamos supor que você está andando, você mora lá no interior de São Paulo, onde tem bastante mato, onde tem bastante vegetação. Aí você está andando lá e de repente você vê uma cobra passando na sua frente, né? Como você está acostumado com a flora, a fauna, você vê uma cobra, você vai fazer pouco caso, você não está nem aí. Agora, quando você está aqui na cidade, no centro de São Paulo, andando na rua, aí de repente aparece uma cobra na sua frente, na hora você vai tomar um susto. Vai tomar um susto muito grande, você vai dar um pulo para trás e vai acontecer aquele negócio que a gente chama de luta, fuga e congelamento. O ser humano, não só o ser humano, mas isso acontece com os animais também. Quando ele toma um susto, ou ele luta, ou ele corre, ou ele sai correndo, ou ele simplesmente fica paralisado. Nós, seres humanos, geralmente, a maioria das vezes, a gente fica paralisado. Então, o que acontece com a ansiedade é isso. Só que assim, quando acontece isso, quando a pessoa fica paralisada, quando ela toma o susto, ela não vai sentir fome na hora. Então, a ansiedade ela não vai disparar fome na pessoa. Então, o resultado é esse. A pessoa, quando tem compulsão alimentar seguida de ansiedade, ela não vai ter fome por causa da ansiedade. Geralmente, a compulsão alimentar ela vem acompanhada
Isso é uma dica que eu estou dando para vocês. A ansiedade, ela está sempre junto com o transtorno alimentar, mas uma coisa não está relacionada à outra, tá bom? Então é assim, o que acontece, né, com essa pessoa que tem compulsão alimentar? Ela se instala, geralmente, entre os 10 e 20 anos de idade. Então o que acontece nessa fase de idade? Na adolescência inicial até a adolescência final, ou seja, até os 21 anos, a pessoa ela está com o fator crítico rebaixado, porque a pessoa não está com o cérebro muito desenvolvido, ela está se desenvolvendo. Então a pessoa ela tende a ser mais compulsiva, mesmo. Ela tende a ser mais impulsiva, aliás. Então, geralmente o transtorno alimentar, a compulsão alimentar se instala nessa fase. E também o que acontece? A maioria das pessoas que tem transtorno alimentar, ou seja, transtorno de compulsão alimentar periódico, ou seja, bulimia nervosa, ou seja, anorexia nervosa, geralmente eles vêm de uma dieta restritiva. Toda pessoa que tem transtorno alimentar já fez dieta restritiva em algum momento da vida. Mas nem todo mundo que faz dieta restritiva tem transtorno alimentar. Eu vou explicar o porquê. Porque assim, a gente não pode generalizar. Vamos supor que uma pessoa ela tem gastrite. E vamos supor, por exemplo, que ela tem problema na tireoide ou que ela tem algum problema. Vamos supor que ela tenha diabetes. Aí ela vai no nutricionista. Provavelmente esse nutricionista vai passar uma dieta, algum tipo de dieta para a pessoa poder se recuperar, tomar algum remédio. E não é por isso que a pessoa vai ter transtorno alimentar. E isso pode acontecer, então a gente não pode generalizar, mas em geral, quando a pessoa faz regime ou dieta restritiva, jejum intermitente, no objetivo de emagrecer, com uma preocupação com a imagem corporal, com essa preocupação em emagrecimento, normalmente a pessoa tem transtorno alimentar. Então o que acontece, né, quando a pessoa faz regime, quando a pessoa faz dieta? O nosso organismo não foi feito para fazer dieta, pessoal, não foi feito para fazer regime alimentar. Então o que acontece? Às vezes a pessoa tem um problema com a imagem corporal. E quando a gente fala de imagem corporal, a gente está falando de imagem corporal, que é a imagem corporal propriamente dita, né? Depois a gente tem a imagem corporal positiva, a gente tem a imagem corporal negativa e depois a gente tem a dismorfia corporal. Eu vou dar uma breve explicação assim sobre o que é essa imagem corporal. Imagem corporal é aquela normal, a pessoa se olha no espelho, para ela tanto faz, não está fazendo diferença nenhuma, não é bom nem ruim, está de boa ali, está olhando a imagem, beleza. Agora, imagem corporal negativa é quando a pessoa olha a imagem corporal, aí ela se sente assim incomodada, ela fala, nossa, tem alguma coisa de errado ali com o meu corpo, com a minha gordura, tal, eu estou percebendo que eu estou meio gorda, assim. Ela se sente mal, entendeu? É com essa imagem corporal negativa. E o que acontece quando a pessoa tem imagem corporal negativa? Muitas vezes é aquela pessoa que quando vai tirar fotografia só aparece o rosto dela. Às vezes ela se esconde atrás das pessoas, sabe? É aquela pessoa que quando ela senta, ela põe um travesseiro na perna assim para que as pessoas não vejam a perna dela. Então ela tem um problema com a imagem corporal. Então isso chama imagem corporal negativa. Agora, quando a gente fala de dismorfia corporal, gente, a dismorfia corporal é uma questão assim no cérebro da pessoa. É uma questão mental que a pessoa ela tem uma preocupação apenas com uma parte do corpo. Vamos supor, uma perna, vamos supor, um pneuzinho. As pessoas têm uma fixação tão grande naquela parte do corpo que aquilo ali acaba se transformando num transtorno para ela. E é um transtorno muito grande para ela. Isso aí é uma dismorfia corporal. E hoje em dia, essa busca pela beleza, essa busca pelo corpo perfeito, essas propagandas que a pessoa coloca na televisão de
corpo perfeito, corpo fitness, tal. Então o que acontece? A pessoa fica numa busca eterna pelo corpo perfeito, pelo emagrecimento, e muitas vezes a pessoa começa a fazer dieta restritiva. E o regime alimentar, a dieta restritiva, como eu estava falando, a gente não foi feito para fazer dieta. O nosso organismo, ele funciona assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo assim, meio tosco, né? Vamos supor, na era pré-histórica, na época dos homens das cavernas, como que eles faziam para se alimentar? Eles viviam em grupo, né? Então, eles caçavam o mamute, caçavam o leão, o tigre dente de sabre para comer. Eles faziam aquele movimento, eles se uniam, caçavam aquele mamute e tal, dava aquela coisa toda. Eles matavam o bicho, né? Levavam lá para as cavernas e comia, aí eles ficavam um tempo sem se alimentar, porque eles estavam de barriga cheia, satisfeitos. Aí depois de um tempo assim, eles voltavam a ter fome, eles matavam outro bicho lá e faziam a mesma coisa, eles comiam e tal. Agora, o que acontece? A gente traz isso na nossa genética desde há muito tempo. A gente tem isso na genética até hoje. Então, a gente funciona assim, o nosso organismo. Então, quando a pessoa faz regime alimentar, dieta restritiva, o nosso organismo não quer saber se a pessoa está fazendo regime para ficar bonito ou para perder peso, para emagrecer. O nosso organismo ele não quer saber disso. De acordo com a nossa genética antiga, o que acontece? A pessoa vai fazer dieta, ela vai emagrecer. No primeiro mês, no segundo mês, ela vai perder caloria, vai perder gordura, tal, ela vai ficar feliz da vida. Ela vai emagrecer, tal, vai perder peso, vai falar, nossa, que maravilha, funcionou. Essa dieta está funcionando, que é uma maravilha. Só que o nosso organismo chega um momento que ele acha que a pessoa está fazendo dieta porque está faltando comida no mundo, entendeu? Ele fala, nossa, está fazendo dieta porque está faltando comida no mundo. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa sentir fome novamente, quando ela for comer, o organismo vai falar, vem comida, então eu vou comer tudo que vier pela frente. Aí a pessoa tem aquela compulsão novamente, come desesperadamente, aí vem aquela compulsão absurda. E normalmente, e é por isso que a pessoa entra naquele efeito sanfona, né? Aí a pessoa dispara aquela compulsão alimentar. E geralmente é assim que se instala a compulsão alimentar, tá bom? E isso é bem cedo na vida da pessoa, e é um comportamento que ele vai se repetindo, e é aquilo que a gente chama de comportamento operante. E é um comportamento que já fica instalado na gente, e conforme ele é repetido, vamos supor que a pessoa tem um episódio de compulsão, aquele comportamento já está instalado e ele acaba virando automático. E aquilo vira um comportamento assim automático, e aquilo vai ficando, e a pessoa não vai tratando e vai piorando cada vez mais. E tem pessoas que às vezes ficam a vida inteira com compulsão alimentar. Às vezes a pessoa fica por 16 anos com compulsão alimentar, às vezes fica por vida inteira. E ela não sabe o que fazer, ela passa em vários terapeutas, vários especialistas, vários profissionais. Muitas vezes a pessoa acaba não conseguindo tratar, e o que acontece? Às vezes o sintoma ele vai embora, um tempo depois ele volta, às vezes ele pode migrar de compulsão alimentar para bulimia nervosa, às vezes ele muda para anorexia nervosa. E essa é a compulsão alimentar. Agora é assim, se a pessoa tem algum comportamento compensatório, se ela tem vômito, se ela, por exemplo, toma laxante, diurético, se ela faz enema, se ela tem algum comportamento compensatório, tipo assim, se ela no dia seguinte, às vezes ela passa 4 horas na academia fazendo exercício físico para poder tentar compensar aquela comida, geralmente é no dia seguinte, porque a pessoa tem compulsão alimentar, na hora ela não aguenta comer, né? Ela não aguenta mais, ela está totalmente estufada, então geralmente ela faz no dia seguinte. Então, quando a pessoa tem esse comportamento compensatório, a gente já não consegue mais enquadrar na compulsão alimentar,
porque quem tem compulsão alimentar não tem comportamento compensatório. É só a compulsão alimentar e pronto. Essa é a compulsão alimentar, tá bom?